Campos. Estamos de volta com o segundo bloco da Revista Geral e eu vou passar a palavra aqui para o Cabo Júlio, que tem uns recados para dar para você que está nos ouvindo. Bem, eu quero falar para você dos programas que a Ascobom tem para você associado. Você que é associado da Ascobom, primeira coisa que você tem direito a 2 grandes clubes, aquele grande, conhece lá? Já andou naquele Toboágua lá? Toboágua lá, lá você é tem bom. um clube que é o Aquaplay, lá em Contagem, na Avenida Vice-Prédio de Contagem 2001, ali do lado do metrô, você tem um clube, um parque aquático magnífico, com sal, numa piscina Ascobom Minas maravilhosa. Aquaplay. Ascobom Minas Aquaplay. Você tem um toboágua, dá até medo. Eu acho que só o Zoex desce de lá. Só os Lindo. professores de balé que vão, né? Você tem um rio lento, maravilhoso. E para os associados que moram na região de lá de Belo Horizonte, do lado da Pampulha, ali do 13º, 16º Batalhão, você tem o Clube CELP, que é lindo, tem quadra de peteca, é uma coisa de outro mundo. O associado Ascobom tem também direito à assessoria jurídica. O que a nossa assessoria jurídica oferece? Primeiro, te defender na área penal militar. Está aqui o Coronel Zoé, que é um dos nossos advogados. Você que é militar, comprou um carro financiado através de um banco. A nossa assessoria jurídica está fazendo um trabalho junto ao Tribunal de Justiça, que já entendeu ser assim, de que algumas coisas que são cobradas no financiamento são ilegais, como juros sobre juros, como a taxa de abertura de crédito. Então você que é associado da Ascobom e comprou um carro financiado, você pode ter a sua prestação diminuída e muitas vezes até o seu contrato ser terminado por aquilo que você tem para receber, você pode descontar no que você tem para pagar. Como é que eu faço para agendar para ser atendido? Você liga 3332-3785, agenda, leva o seu carnê de financiamento. Ah, mas eu não tenho contrato, não tem problema. A gente entra com uma ação de exibição de documentos e a gente diminui então a parcela da sua prestação do seu carro. O que mais que o associado Ascobom tem, Pascoal? Olha, o associado da Ascobom tem a Ascobom Turismo. Tem Ascobom Turismo. Você pode viajar para o Brasil e para fora do Brasil com uma prestação pequenininha que cabe dentro do seu orçamento. E mais do que isso, você tem o PPA 190. O que é o PPA 190? É o Programa de Proteção Automotiva para os militares e bombeiros, onde você pagando um valor pequeno todo mês, você tem proteção contra roubo, contra furto, pane seco, precisar de reboque você tem. A sua bateria estragou, você liga para o pane seco, a gente manda alguém lá e dá uma carga de bateria no seu carro por um preço que você paga mensalmente. E eu sei o que é isso. Quando eu tive o meu veículo furtado, falei, meu Deus, vou perder 20, 30 mil reais? Não perdi por quê? Porque todo mês pagava uma quantia pequena e tinha a segurança para o meu veículo e a segurança para o meu bolso. Então você entra no nosso site www.ascobom.org.br e você sabe de tudo aquilo que a Ascobom oferece para você. Cabo Júlio, nos programas anteriores você falou da assistência jurídica e a gente trouxe aqui no nosso programa até um advogado, o Arley Belo, né? Sim, o doutor Arley Belo esteve Arley aqui conosco. O Coronel Zoé também participou desse programa do qual estou me referindo. E o tema foi aquela questão dos militares que estavam sofrendo aí através das demandas jurídicas, não é isso? Existe um memorando de 2003 que diz o seguinte: quando o advogado na defesa do militar, a instituição entendia que vou dar um exemplo clássico. O superior disse que o militar deixou de fazer continência ou cometeu uma falta e na sua defesa o advogado do militar alegava que aquela pessoa não estava correta ou que se enganou ou que mentiu e que aquela falta não aconteceu, a administração pública ela imputava sobre o soldado o fato da negativa ou de uma fala que a instituição entendeu não ser correta para o militar. Nós levamos ao Coronel Renato na última reunião das entidades, o Gonzaga estava lá, dizendo, olha, o advogado ele é inviolável nos autos e não pode, então, o militar ser punido por aquilo que o advogado escreveu. Nós fizemos um debate aqui, um programa, e nós tivemos com o Coronel Renato e ele falou, olha, eu já estou sabendo, vocês estão certos e eu vou corrigir esse equívoco. Então, uma vitória para o programa Revista Geral. Bacana, isso aí. A gente tem que registrar tudo o que acontece para que as pessoas fiquem informadas e saibam. A Revista Geral é a voz da tropa e tem feito o seu papel. Nessa semana, como você comentou, as entidades de classe, os parlamentares, o Sargento Rodrigues e você, Cabo Júlio, estiveram reunidos aí para tratar da questão da produtividade.
E aí, como é que vai ser isso aí? O governo vai pagar, Gonzaga? Como é que vai ser? O que vocês estão, as entidades, os parlamentares, as lideranças, né, da classe, estão fazendo aí para que aconteça esse pagamento aí? Olha, o que está incomodando muito, porque todos tiveram um conhecimento no mês de agosto que havia uma expectativa de se pagar a produtividade já no contra-cheque de setembro. As informações que nós tivemos, todos nós, é de que a folha já estava prevista com a produtividade, ela foi retirada. Um exemplo é aquela, deu até na mídia, no caso do Corpo de Bombeiro, aqueles 17 milhões que teria sido empenhado da taxa de incêndio, tem a ver com essa definição do governo de que iria pagar já naquele momento. E não pagou na folha de setembro. Então isso gerou uma grande preocupação no meio da tropa. Nós sabemos que tem muita gente que não depende dessa produtividade para o equilíbrio financeiro desse mês, mas a maioria das pessoas também, até pela dificuldade financeira, a maioria do nosso efetivo, nós temos hoje uma tropa muito nova, né? Portanto, quanto mais novo, menor é a remuneração. Então não dá para falar que as pessoas estão com sua questão financeira resolvida. Então muitos com dificuldade e haviam colocado no orçamento agora de setembro, porque nos anos anteriores... A gente já tinha gasto dinheiro, né? Tinha gasto. E porque nos anos anteriores houve o pagamento, primeiro foi em novembro, depois veio para outubro, depois veio para setembro. Então todo mundo criou a expectativa que pelo menos setembro ia receber. Então nós, entendendo que não seria bom para a tropa ficar nessa ansiedade, não seria bom para a produtividade, e o governo precisa de cumprir o que promete, e nós que estávamos no processo de negociação, o Júlio lembra bem disso, da fala da secretária Renata Vilhena, da fala do secretário Lafete Andrade, da dificuldade de antecipar o pagamento, de antecipar o reajuste, aliás, e aumentar o percentual, porque tinha que cumprir o compromisso da produtividade, então nós entendemos que precisava de reagir. Fizemos então uma reunião das nossas associações na quinta-feira, com o Júlio Rodrigues presentes. O Rodrigo não estava presente porque estava viajando, justificou, estava lá o representante dele. E decidimos então que era preciso cobrar do governo a posição. Então, por enquanto, foi isso que nós fizemos. Nós protocolamos ontem o documento lá para o governador Anastasia, acionamos o comando da polícia e do Corpo Bombeiro também, não sabendo que não é eles que decidem o pagamento, né, mas também cobrando uma posição em favor dessa reivindicação. E o que nós percebemos é que está todo mundo na expectativa. Então nós esperamos que essa semana o governo diga que dia que vai pagar, tá certo? Porque é um compromisso do Estado, é um compromisso do governo, não é só com os militares, de todos os servidores, né? Ele tem que pagar. Então nós fizemos esse posicionamento com o governo nessa semana. E também há uma questão colocada desde o primeiro momento do prêmio da produtividade, que é a situação dos inativos e dos aposentados do Estado de modo geral. Quer dizer, nós temos uma compreensão e uma preocupação que pagar a produtividade para o pessoal da ativa e não estender, não fazer uma compensação para os inativos, é o caminho da quebra da paridade salarial entre ativos e inativos. Muito embora nós tenhamos conseguido trazer, na Lei Complementar 109, trazer a definição, né, do direito à paridade, que não tinha na lei, né? A paridade salarial dos ativos e inativos estava numa tabela de vencimento e não numa lei, e nós trouxemos então, na Lei Complementar 109, o direito à paridade. Mas como o prêmio de produtividade não é considerado salário, então é o caminho para quebrar a paridade. Então nós temos que estar vigilante. Por um lado, para o governo pagar o seu compromisso do prêmio de produtividade do pessoal da ativa. E do outro, reivindicar e insistir para que o mesmo benefício seja atingido aos inativos. Há uma grande polêmica, até mesmo internamente, mas quem é inativo não produz, se é prêmio de produtividade, então realmente não pode atingir os inativos. Mas a grande questão é a estratégia do governo, até com a definição daquilo que queria dar. Chamou de prêmio de produtividade, exatamente para não atingir os inativos. Mas esse que é o grande problema. Nós sabemos que o Estado, infelizmente, ele quer dividir a classe. Claro. Qual que é a forma de divisão? Ora, se eu vou pagar para quem é ativo, ou não pagar, eles têm vários instrumentos de pressão. Parar, fazer greve, ameaçar, corpo lento. Mas o inativo,
Em tese, o Estado entende que o inativo não tem tantas formas de pressão. Inteligentemente foi criado esse prêmio de produtividade, que no meu entendimento é uma forma de começar em Minas o que já existe em São Paulo. Em São Paulo, lá não tem a expulsória, ou seja, aos 30 anos de idade o cara não vai embora. Lá a expulsória é aos 65 anos de idade, como juiz. Então outro dia eu cheguei no aeroporto lá, tinha lá um policial, um soldado bem velhinho, lá eu perguntei, mas o senhor é reconvocado? Ele nem sabia o que era a ideia do reconvocado. Ele disse, não, meu filho, é porque eu vou ficar aqui até meu último dia. Eu falei, mas o senhor não vai descansar? Ele falou, não, se eu for para a reserva, eu posso perder até 52% do seu salário. Por quê? Porque lá ainda tem a ideia do soldo vencimento e o salário é construído através de gratificações. Só que essas gratificações ele não leva para a inatividade. Então, quando você dá qualquer que seja o dinheiro sob forma de abono, gratificação, você sabe que você não leva isso para a inatividade. Então, o que o Estado faz? O Estado paga em outubro 2 salários, que é o salário mais a produtividade, passa novembro, dezembro, paga o 13º. Cara, pô, em 5 meses eu recebi 4 salários, está muito bom. Não está bom. Então, a ideia é não permitir que isso se transforme numa forma de começar... O que é quebrar a paridade? Quebrar a paridade é o seguinte, é ativo e inativo não ganhar a mesma coisa. Ano passado nós tivemos esse tratamento, né, Exato. porque o governo encaminhou a proposta de pagar o segundo prêmio e nos colocou a todos num grande dilema. Olha, nós vamos concordar com mais um prêmio sem atingir os inativos? Nós tivemos que tomar uma decisão, que não é uma decisão fácil para quem faz ou tem a responsabilidade de fazer o papel de representação de classe, que não representa um só, não representa nem só o inativo, nem só o da ativa, nem só quem entrou ontem e nem só quem já está aqui há 60 anos, como temos vários, graças a Deus. Então, nós tivemos que tomar uma decisão política, institucional, e todas as entidades tomaram, o Júlio tomou, o Rodrigues tomou. Quer dizer para o governo o seguinte, olha, nós queremos sim receber o 15º salário, 16º, 17º, mas todos, porque a nossa classe é indivisível. E esse é o grande desafio que nós todos temos, nós que temos a delegação dos associados, a delegação do voto, para fazer uma representação, de ter a sensatez de não admitir nada que divida a nossa classe. Né? Inclusive o slogan que nós defendemos a produtividade para os inativos, vamos dizer assim, era polícia una e indivisível. Nós somos militares. E outro dia eu disse para um menino que tinha 5 anos de polícia, quando ele me questionou, eu disse, olha, todo mundo um dia vai para a reserva. E a gente tem que ter cuidado para quando você for para a reserva, você não ter que aposentar e ter que arrumar outro emprego, porque o seu salário não vai dar mais. Ele falou, olha, mas eu tenho 5 anos de polícia, até lá muita coisa vai mudar. Eu disse, olha, você já imaginou se acontecer você tomar um tiro na rua e porventura ficar aleijado e você for para a reserva com 5 anos? Ele parou para pensar. Então eu quero dizer para você da ativa, a nossa responsabilidade enquanto parlamentares e associação é não permitir que nos separe, porque unidos somos fortes. E mais do que isso, é permitir que você que está na ativa, amanhã você vai se aposentar, que você tenha uma aposentadoria segura. Hoje em Minas Gerais, quando o militar vai para a reserva, ele não tem nenhum prejuízo, de nenhum centavo. E não é porque o governo quer não, é porque as entidades não deixaram, porque o sonho de todo governo é nos dividir. Nós que temos uma atuação na ANAS, por exemplo, o Júlio também como parlamentar, conhece, vivencia a realidade de vários estados, hoje a gente tem uma percepção muito clara, e por isso, mais uma vez, a gente presta mais uma homenagem aqui ao Itamar Franco, né? Porque o que nós conseguimos em 2000, que foi essa compreensão de trazer para o inativo aquilo que ele perdia, todos nós sabemos, quem estava na inatividade naquele momento, quem estava na ativa sabe, que aqui em Minas também se perdia benefício quando ia para a aposentadoria e tinha uma consequência maior ainda para pensionista. Então, naquele momento, qual que foi a grande construção que nós conseguimos fazer? Foi colocar todo mundo numa condição única, com a remuneração básica. Né? Muita gente lamentou a perda de gratificação de tropa, de gratificação de curso, mas não foi feito por acaso e nem foi feito, não foi uma imposição do governador Itamar Franco de, não quero pagar isso. Nós construímos uma política salarial naquele momento em que preservamos o direito efetivo do inativo à paridade. Porque tinha paridade, mas tinha uma definição do que era estipêndio salarial. Né? Você é igual, menos naquilo que o da ativa é diferente. Então nós construímos uma política que conseguiu definir como iguais realmente. Então, a produtividade, ela tem essa consequência perversa que a gente não pode esquecer dela.
que é efetivamente quebrar a paridade. Até porque, se eu não estou mal informado, o prêmio de produtividade não entra na conta de salário. Então, não entra na responsabilidade fiscal não entra também. nem no limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, o governo, ele quis fazer isso, ou seja, eu tenho margem dentro da lei de responsabilidade fiscal, resolvo o meu problema, que é o salário do pessoal da ativa, que é o problema do governo, nosso não, o nosso é de todo mundo, mas do governo e do pessoal da ativa, porque ele precisa de produção, precisa de resultado. E ficamos assim. E nós tivemos, né, naquele momento, tivemos a clareza de perceber a consequência prática disso no médio e longo prazo. Tivemos que fazer um enfrentamento, inclusive, contrariando o interesse de segmento do pessoal da ativa, que entendia que a gente estava sendo injusto com eles, mas com uma convicção, né? Então a gente não pode perder de vista e, mais uma vez, está lançado o desafio de conseguirmos essa compensação para os inativos. Lembrando que nós já conseguimos uma vez, em 98, em 2008, aliás, quando foi feito o acordo de resultados que colocou só para os da ativa, nós reagimos, fomos para a avenida no 7 de setembro e o governo pagou 30% naquele ano. Então o que a gente busca é que o governo cumpra. Aliás, é compromisso da Anastasia na época da campanha. Nós reunimos com ele, as entidades, eu estive presente, várias outras associações estiveram presentes, e ele assumiu o compromisso sim, e diz, tem a compreensão de que tem que ter uma compensação sim para os aposentados, que não é só os inativos da PM, atinge também todos os segmentos de servidores públicos. Para chamar um intervalo, a expectativa então para o militar é de que vai ser pago esse prêmio de produtividade. A expectativa é que o governo realmente assuma e diga que dia que vai pagar, até para o pessoal fazer. Que vai pagar, vai pagar. Porque a lei no próximo bloco eu vou te falar mais ou menos o que eu acho disso. É o momento político a fazer. Exatamente. Então tá, deixa eu chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Achei.